O que é o TDAH? Você deve ter se perguntado o que significa essas letrinhas. Ou até sabe o que significa as letras, mas não sabe o que é o transtorno. Então vamos lá. Primeira coisa, TDAH é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Dito isto, sabendo o que significa essa sigla, sabendo o nome do transtorno, o que de fato é o TDAH? Quais são os principais sintomas? Tem como saber se tem o TDAH? São algumas perguntas que fizeram você estar aqui neste vídeo agora e eu tentarei responder até o final dele. Pelo menos você vai saber basicamente o que é este transtorno, do que se trata. E aqui não é papo só de internauta não, viu? De internet com qualquer informação. Todas as informações que eu passarei aqui, elas estão disponíveis no site do Ministério da Saúde do Brasil e no site da Associação Brasileira de TDAH. Então eu vou passar informações tal qual estão nesses dois sites que são sites de referência quando se fala sobre TDAH. Vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo dos dois sites se você quiser confirmar as informações que eu vou passar aqui. Então eu não vou falar aqui do que eu acho que é o TDAH. Eu vou falar o que de fato é o TDAH, o que a ciência diz sobre o TDAH e algumas características do transtorno. Eu esqueço muito as coisas, eu tenho desatenção, só isso não basta para você ser TDAH. Por exemplo, se você estiver passando por um momento de depressão, estiver com a patologia depressão, você vai estar desatento. E isto não faz de você um TDAH. Então a gente tem que ter muito cuidado ao falar de TDAH. Eu tenho um vídeo aqui, por exemplo, a banalização do TDAH. Muita gente, eu acho que tenho TDAH, eu tenho TDAH, sem sequer saber os graves sintomas que afetam quem de fato tem esse transtorno. Então é sobre isso que eu vou falar agora. O que é o TDAH? É essa pergunta que eu vou explicar ao decorrer desse vídeo. Espero que vocês gostem, mas não esquece de dar o like, de se inscrever no canal. Esse canal aqui é múltiplo, eu falo muito de questões do Enem, falo de muitas questões voltadas a mestres e doutores, mas tem uma pasta só para você que quer saber sobre TDAH. Eu vou explicar o que é TDAH, mas tem diversas questões aqui de TDAH, como desregulação temporal que o TDAH tem, como oscilação de humor, baixa tolerância à frustração e diversos outros sintomas que afetam o TDAH, procrastinação, enfim, são vários problemas do sono. Então vem comigo e fica até o final do vídeo, se inscreva, ative o sininho das notificações, já falei anteriormente e repito, dá logo o like antes que se esqueça, compartilha livremente à vontade este vídeo, fica até o final que nós responderemos a pergunta agora. Já falei o que significa TDAH. Agora eu preciso te informar que o TDAH é um transtorno neurobiológico. Trata-se de um transtorno do neurodesenvolvimento. Estamos falando de um distúrbio neurológico, um distúrbio bioquímico, uma desregulação bioquímica que ocorre no nosso cérebro, mais especialmente em relação a dois neurotransmissores que estão desbalanceados, vamos falar assim, no nosso cérebro, especialmente na parte frontal do nosso cérebro, que é o nosso lóbulo frontal ou córtex pré-frontal, que é justamente a parte ou uma das partes mais importantes do nosso cérebro, responsável por tomar decisão, por racionalizar, pela organização, enfim, falarei mais ao decorrer desse vídeo, mas especialmente preciso avisar que o TDAH é um distúrbio do neurodesenvolvimento. Logo, você tem que apresentar os sintomas desde a infância. Pelo menos 3 sintomas definem o TDAH: impulsividade, hiperatividade e desatenção. Sem esses 3 sintomas não é TDAH. Logo, estamos falando de um transtorno, de um distúrbio neurobiológico, bioquímico, um transtorno neuropsiquiátrico, um transtorno do funcionamento diferenciado do nosso cérebro em comparação aos neurotípicos, à neuronormatividade, aos ditos normais. Nós TDAHs
somos diferentes. E se você se sente diferente, pode ser que você se encontre nesse vídeo aqui sabendo o que é TDAH. Você não fica de uma hora para outra com o transtorno. Você nasce com o transtorno. Você nasce TDAH. Você não pega ou desenvolve o TDAH. Você já nasce TDAH. Logo, nós já sabemos que o TDAH decorre de causas genéticas. Então, estamos falando de um transtorno genético, de alta carga genética. Logo, muito provavelmente, se você é TDAH, a sua família também tem outros diversos TDAHs, outras pessoas que também têm o transtorno e muito provavelmente seu pai ou sua mãe também tem o transtorno. É muito comum que o pai e a mãe vai levar o filho no psiquiatra, por exemplo, ou no psicólogo, e ele descubra que também tem TDAH. Não sabia, nunca foi diagnosticado, sempre viveu com os sintomas. Naquela época, lá atrás, há décadas atrás, falava-se muito pouco de TDAH, tinha muitos poucos estudos sobre o transtorno. Hoje existem evidências inúmeras, é um consenso na ciência acerca do TDAH e são diversos estudos. Digamos que é o transtorno ou um dos transtornos mais estudados, onde temos mais materiais científicos publicados, diversas pesquisas publicadas. Então o pai vai lá levar o filho no psicólogo ou no psiquiatra porque o filho está com problemas escolares, o filho apresenta sintomas variados e o próprio pai ou a mãe na vida adulta descobre que tem TDAH. Mas lembrando, TDAH tem que ser desde a infância. Uma das coisas para saber se é TDAH ou outro transtorno é se desde a infância você já apresenta os sintomas próprios do TDAH. Quais são os sintomas próprios do TDAH? 3 principais, os 3 primários. Tem que ter pelo menos esses 3 sintomas: impulsividade, hiperatividade e desatenção. Cuidado, deixa eu falar uma coisinha para vocês e peço que prestem atenção. Nós temos basicamente 3 tipos de TDAH, de pessoas com TDAH. Nós temos o TDAH predominantemente desatento, nós temos o TDAH predominantemente hiperativo e nós temos o TDAH combinado ou misto, que tem os sintomas tanto da desatenção acentuada quanto da hiperatividade acentuada. Isso gerou um problema de definição do TDAH. Qual é o problema? É fácil de entender. Muitos falavam em TDA, transtorno de déficit de atenção, porque não tinha a hiperatividade. Não são todos os TDAHs que têm hiperatividade motora. Eu, por exemplo, tenho TDAH misto. Sofro tanto com a desatenção acentuada, profunda, quanto com a hiperatividade acentuada. Eu sou hiperativo durante toda a minha vida, desde a minha infância. E a minha hiperatividade, ela se demonstra de forma motora, perceba como eu estou falando aqui, gesticulando e etc., como mental. Hoje nós não falamos mais de TDA sem a hiperatividade. Todo TDAH tem a hiperatividade. Eu sou normalmente aqui corrigido em alguns comentários dizendo: Hugo, você esqueceu que nem todo TDAH tem hiperatividade. Isso é um erro. Hoje, com os avanços científicos e as pesquisas desenvolvidas, nós sabemos que todos os TDAHs têm hiperatividade. Ela pode não se demonstrar de forma motora, através de gesticulações, balançar muito a perna, estar movimentando sempre as mãos, mas ela ocorre mentalmente. Daí a desatenção, porque são tantos pensamentos, os pensamentos são tão acelerados, tão volumosos, o cérebro é tão hiperativo que qualquer coisa externa pode me distrair, ou mesmo internamente. Eu estou tentando prestar atenção numa aula, por exemplo, e o meu pensamento vagueia para outras questões que não tem nada a ver com a aula, que eu nem queria estar pensando naquilo. Por quê? Porque há uma hiperatividade mental, há muitos pensamentos no mesmo tempo. Todo TDAH é desatento, é muito impulsivo e, como eu expliquei agora, é hiperativo. Ainda que não seja de forma motora, que se apresente gesticulando e etc., é uma hiperatividade mental. Então tem que ter esses 3 sintomas para se ter o diagnóstico de TDAH. Mulheres, por exemplo, é difícil de diagnosticar TDAH porque nem todas são hiperativas de forma motora. Criança TDAH você identifica assim com certa facilidade porque corre o tempo todo, não consegue ficar parada, não consegue ficar sentada, tem dificuldade de assistir aulas. As meninas, por exemplo,
exemplo, que têm TDAH, nem todas demonstram essa característica, mas elas têm hiperatividade mental. Há um aceleramento dos pensamentos, há uma hiperatividade no cérebro. Logo, é possível dizer que o nosso cérebro TDAH tem um funcionamento diferente, é um funcionamento mais acelerado. Por quê? Porque nós temos carência de dois grandes neurotransmissores, dopamina e a noradrenalina, especialmente nessa região frontal do nosso cérebro, que nós chamamos de córtex pré-frontal ou lóbulo frontal, que é justamente a parte do cérebro responsável pelas funções executivas, que é responsável justamente por tomada de decisão, pela organização, por programar-se. Então, vejam, quem toma a decisão no nosso cérebro é o córtex pré-frontal, é a parte racional do nosso cérebro, é quem segura os nossos impulsos, por exemplo. Então, uma vez que essa parte é afetada por conta desse neurotransmissor dopamina, que está ligado à motivação, e a noradrenalina, que está ligada à execução de tarefas, etc., nós temos diversos outros sintomas, fora esses três principais sintomas que falei. Então, voltando, o que é o TDAH? É um transtorno do neurodesenvolvimento, é um transtorno neurológico que tem causas genéticas, nós já nascemos com ele. Hugo, é possível que o TDAH se desenvolva de outra forma? Sim, tem questões ambientais, questões biológicas, questões sociais, históricas. O TDAH, por exemplo, nos dias atuais, está sendo muito diagnosticado. E olhe que nós temos subdiagnosticações acerca do TDAH. Estima-se que entre 6 a 8% de nossas crianças e adolescentes têm TDAH e que cerca de 60% dessas crianças vão ter os sintomas durante toda a vida adulta. Então não é incomum você ser adulto e sofrer com o transtorno e ter TDAH, como é o meu caso. Mas, retomando, é preciso salientar uma coisa. Hugo, você não falou que o TDAH é um transtorno genético? Sim, mas há também estudos que mostram que crianças nascidas prematura ou problemas no parto podem desenvolver ou desencadear o TDAH. E uma outra questão, você pode ter a disposição do TDAH, ter o transtorno geneticamente passado, transmitido para você e não desenvolver os sintomas, porque você tem um ambiente favorável de crescimento, uma família bem estruturada, um ambiente social controlado, equilibrado, uma escola apropriada para o desenvolvimento das suas potencialidades. Então, diante desse cenário, é possível que você não desenvolva os sintomas do TDAH, ainda que nos genes tenha sido transmitido para você o TDAH. Daí dá uma boa discussão, por exemplo, o efeito social histórico, o efeito ambiental, o efeito do ambiente, do processo histórico e social nos transtornos, no aparecimento e desenvolvimento dos transtornos. Não é à toa que nós estamos tendo muito autismo e muito TDAH sendo diagnosticado hoje em dia. Não é que virou moda, muito pelo contrário, muitos estão sem o diagnóstico e estão sofrendo como eu, por exemplo, sofri tanto durante a minha infância. Para mim, a pior fase da vida foi a escola. Eu não sabia que tinha TDAH, vim descobrir na vida adulta. Então, cuidado quando falar que TDAH é modinha, muito pelo contrário. Mas as condições ambientais, históricas, sociais, elas acentuam a probabilidade do desenvolvimento dos sintomas do TDAH em quem já tem essa carga genética, em quem já tem esse distúrbio neurobiológico. Trata-se então de um distúrbio psiquiátrico. Então nós estamos falando de uma patologia. Pessoalmente, eu tenho divergências de quem diz que o TDAH não é uma doença, que trata-se somente de um mecanismo diferente de atuação do cérebro. Não dá pra gente negar que o TDAH é uma patologia, que o TDAH é uma doença, por isso é um transtorno. Como é que eu sei, Hugo, quando é transtorno e quando não é? O grau de prejuízos que isso afeta na tua vida. Todo mundo esquece uma coisa aqui, uma coisa acolá, todo mundo tem atos impulsivos, mas como então saber que isso de fato é um transtorno? Quais os prejuízos que afetam a tua vida? No TDAH afetam demais as relações interpessoais, as relações profissionais,
emocionais, as relações afetivas, as relações sociais, as relações amorosas, as relações familiares. Nós temos diversos prejuízos ao longo da vida e são estes prejuízos que determinam quem tem o transtorno e quem não tem o transtorno, quem só tem problemas pontuais ou problemas temporários, como eu falei da depressão. Tô depressivo, tô procrastinando, não quer dizer que você é TDAH. Tô depressivo, tô desatento, não quer dizer que você é TDAH. TDAH, para ser, tem que ter diversos prejuízos ao longo da vida. Aí de fato é um transtorno e tem aqueles 3 sintomas que nós já falamos anteriormente. Eu preciso registrar que nós que temos TDAH temos sintomas variados e diferentes uns dos outros. Sintomas com maior intensidade e sintomas com menor intensidade. Não necessariamente todo TDAH vai ter os mesmos sintomas. Todo TDAH será igual. Muito pelo contrário. Há um desbalanceamento, um distúrbio bioquímico no nosso cérebro. E esse distúrbio, essa balança dos neurotransmissores funciona diferente em cada um dos que tem TDAH. De certo, nós sabemos, os estudos já indicam, da carência de dopamina e de noradrenalina no nosso córtex pré-frontal. Isso é fato para todo o TDAH. Mas o que isso significa nas nossas práticas, como o ambiente nos modelou, a nossa família, a nossa escola, os nossos amigos, enfim, vai ajudar em alguns sintomas e vai acentuar outros. Então, TDAH não é sinônimo de que todo mundo é igual. TDAH tem sintomas diferentes e intensidade desses sintomas diferentes. Um pode ser muito hiperativo, o outro pode ter uma desregulação temporal muito acentuada, um pode ser muito atrasado, já o outro nunca atrasa. Um tem dificuldade de encerrar tarefas antes que elas acabem, então isso prejudica muito a vida dele. Já outros não conseguem finalizar tarefas. Então TDAH é diferente em cada pessoa que sofre o transtorno. Não dá para você categorizar TDAH de uma única forma, beleza? É muito comum as pessoas compararem um TDAH a outro para querer dizer que pessoa A não tem TDAH, porque pessoa B é diferente. Olha lá, aquele ali tem TDAH mesmo, já esse não. TDAH tem casos leves, moderados e graves. Os graves são aqueles que geram muito prejuízo na vida do indivíduo. Eu, por exemplo, tenho um TDAH gravíssimo. Já os moderados têm prejuízos, mas não tanto prejuízos quanto os casos mais graves. E os leves? Os leves, como já fala a palavra leve, não tem tanto prejuízo assim, mas tem os sintomas, convivem com os sintomas do TDAH e tem certa dificuldade, não tanto quanto os casos mais agravados. Então, TDAH são diferentes, cada um vai ter intensidade diferente e vai apresentar sintomas diferentes dentro da porção de sintomas que são acarretadas por o transtorno neurobiológico, por esse transtorno neuropsiquiátrico, esse transtorno do neurodesenvolvimento. Fica essa dica. Percebam o quanto o TDAH nos afeta quando ele afeta essa parte frontal do nosso cérebro, que é como se fosse o maestro da orquestra. Se o nosso lóbulo frontal está com deficiência ou com distúrbio, com a carência de neurotransmissores, vai afetar toda a nossa estrutura psíquica. Consequentemente, vai nos trazer sintomas diversos. O TDAH não tratado na vida infantil, na infância, vai gerar outros transtornos. Então o TDAH geralmente vem acompanhado de mais transtornos, de 1, de 2 ou até em bando. Eu vou fazer um vídeo aqui, por exemplo, TDAH e autismo, é muito comum. TDAH e TAG, transtorno de ansiedade generalizada, também é muito comum, porque quando a gente não trata o TDAH, ele desenvolve outros transtornos. Trata-se de um transtorno primário que traz comorbidades, que desencadeia outros transtornos. Daí a importância de, agora que você sabe o que é TDAH, não se autodiagnosticar. Você procura um psiquiatra, um psicólogo, um neurologista, que são os profissionais responsáveis por poder te dar esse diagnóstico. Mas espero que você já saiba agora o que é o TDAH. Esse transtorno neurobiológico que é difícil de diagnosticar. Cuidado com diagnósticos apressados.
dados, TDAH não é fácil de ser diagnosticado. Embora os sintomas sejam muito claros, eles se confundem com outros transtornos, como bipolaridade, como a própria ansiedade generalizada, com o próprio autismo. Então não é simples diagnosticar o TDAH e por isso tem que ter a preocupação de buscar profissionais especializados em TDAH.